Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite, a chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênçãos para a sua vida, sua casa e toda a sua família, reforçando aquele pedido, para que nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, deixe o seu like, isso ajuda muito a plataforma, reconhece que as pessoas estão tendo uma aceitação pelo vídeo e ela compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Então deixe o seu like, é uma coisa muito rápida. Se você nunca comentou no canal, comente. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. É algo muito rápido. Aperte o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E sempre pedindo que você possa estar compartilhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que possamos iniciar aí uma semana cheio e fortalecido pela palavra de Deus. Você que está vendo esse vídeo de outra plataforma, abaixo tem o link. Toque nesse link para que você possa ver essa mensagem completa no canal, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar no livro de Daniel, Daniel capítulo 6, verso de número 10. Daniel capítulo 6, verso 10 diz assim, olha: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vou ler novamente, Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Hoje a nossa meditação é uma meditação importante que tem um tema: mantenha a disciplina. Mantenha a disciplina. Nós temos aqui esse livro de Daniel, onde a Bíblia fala que Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia, estava no meio dos cativos, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A Bíblia fala que Daniel ele vai ser levado para Babilônia. Daniel vai passar por várias experiências ali. E nesse capítulo 6, verso 10, a Bíblia fala que existia um rei chamado Dário. E este povo então havia feito ali uma escritura assinada para que durante um período ninguém orasse a Deus nenhum, somente fizesse petição a este homem chamado Dário. Então foi feito esse decreto: quem descumprisse essa ordem seria jogado dentro da cova do leão. E a Bíblia fala que Daniel soube que essa escritura estava assinada, mesmo sabendo que havia um decreto que não poderia orar a deuses, a Deus, a homem nenhum, somente ao rei Dário. Daniel ele vai manter o seu foco. Daniel vai manter a sua disciplina. Então a Bíblia diz que Daniel ele orava 3 vezes ao dia na Babilônia, como ele costumava fazer antes em Jerusalém, antes dele ir para a Babilônia. Ou seja, Daniel ele manteve uma disciplina em Jerusalém. Daniel manteve-se uma disciplina de orar 3 vezes ao dia quando ele estava também na Babilônia, diante de uma situação contrária, diante de uma carta que estava assinada e que ele corria o risco de ser jogado na cova do leão. Ele não perdeu a sua disciplina, ele manteve a sua disciplina. E isso é interessante porque Daniel, por manter uma disciplina diante de Deus, tanto em Jerusalém, tanto na Babilônia, tanto no momento bom, tanto no momento ruim, fez com que Daniel se tornasse um homem que fosse exaltado. Deus honrou Daniel na Babilônia de uma forma sobrenatural. Daniel alcançou patamares muito altos, porque foi um homem que manteve a disciplina ali ativa. E nós precisamos aprender isso, porque todas as áreas da minha vida e da sua vida, se você quer ter êxito, você tem que aprender a manter a sua disciplina. Se você quer ter uma boa saúde e começa a fazer exercício, você tem que manter a sua disciplina no exercício. Se você quer se tornar um professor e está levando uma vida de estudo, você precisa manter uma disciplina no estudo para que você possa ter êxito e se tornar um grande professor. Ou seja, em todas as áreas da minha vida e da sua vida, nós precisamos manter uma disciplina. Só que Daniel aqui também teve essa disciplina no contexto espiritual. Era um homem que orava 3 vezes ao dia em Jerusalém,
um homem que foi levado para a Babilônia, vivia momentos difíceis, estava debaixo de uma escritura que poderia tirar até a vida dele se ele não cumprisse, mas ele resolveu manter a disciplina. É interessante que a Bíblia diz que onde ele estava, a janela do seu quarto ficava aberta, ou seja, era visível a todas as pessoas, e ele continuou tendo aquela disciplina. Mesmo passando por uma situação que poderia colocar a vida dele em risco, ele manteve aquela disciplina. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos manter uma disciplina. Você não pode orar quando você quer, você tem que ter uma disciplina. Você não pode jejuar quando você quer, você tem que ter uma disciplina. Você não pode ler a Bíblia quando você quer, quando você acha. Não, você tem que ter uma disciplina. Você não pode ir para a igreja quando estiver bem, quando tiver tempo. Não, você tem que ter uma disciplina. Daniel foi honrado fisicamente, foi honrado espiritualmente, porque ele manteve a sua disciplina. Olha o que nós acabamos de ler. Ele orava 3 vezes ao dia antes, quando costumava fazer, que era em Jerusalém, e agora manteve essa disciplina na Babilônia. E a pergunta é, qual tem sido a sua disciplina? Talvez o motivo de você não ter êxito na vida, talvez o motivo de você não conquistar lugares mais altos, é porque você não está tendo disciplina. Não é tempo de fazer as coisas de qualquer forma. É tempo de nós termos disciplina. Daniel estava debaixo de luta, de adversidade, mas aqui não tirou a disciplina dele. E o Espírito Santo está ensinando a mim e você. Deus quer nos honrar. Deus quer fazer com que nós venhamos ter êxito na nossa vida. Mas a pergunta é, será que você tem tido disciplina? Porque às vezes a gente culpa o diabo, culpa os homens, mas talvez a culpa de nós não alcançarmos coisas ou não termos êxito em nossos sonhos e projetos é porque nós não temos tido disciplina. Mas o Espírito Santo está ensinando a mim e a você. Daniel manteve sua vida disciplinada na oração. E ele conseguiu êxito físico e conseguiu êxito espiritual. Porque Deus é um Deus que honra, Deus é um Deus que abençoa, Deus é um Deus que eleva homens e mulheres, que mantém firme na disciplina. Então que você possa iniciar uma semana com a disciplina. Ore, jejue, leia a Bíblia, vá na igreja, mantenha focado os seus projetos da sua vida, porque uma pessoa que se mantém disciplinada é uma pessoa que tem êxito em todas as áreas da sua vida. É tempo de você trazer uma reflexão na sua vida e manter uma disciplina em todas as áreas, principalmente a nossa vida espiritual. Porque se você quer ser bem-sucedido na sua vida material, na sua vida física, na sua vida pessoal, o primeiro passo é também ter uma disciplina na sua vida espiritual. Se a sua vida espiritual estiver indo mal, todas as suas áreas da vida também vai ir mal. Porque nós temos que entender, nós éramos apenas um boneco de barro. Deus soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos alma vivente. Ou seja, o fôlego de vida que Deus soprou na nossa narina tem um contexto espiritual. A partir que desse contexto espiritual entra em nós, então se tornou uma alma vivente. Aquilo que era um boneco simplesmente começou a ter vida. Então que você possamos manter disciplina em todas as áreas da nossa vida, e especialmente na nossa vida espiritual, porque fazendo isso, você vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então eu quero orar para que Deus possa te fortalecer, para que Deus possa te capacitar, e que você possa receber essa palavra de sabedoria. Mantenha a disciplina, para que você possa ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Daniel estava na Babilônia, correndo risco, mas ele resolveu manter a disciplina. Deus operou o milagre. Deus deu ele livramento na cova do leão e honrou ele. E foi feito um decreto para que todos pudessem crer no Deus que Daniel servia. Que assim possa ser na minha vida e na sua vida. Que venhamos iniciar uma semana agora, mantendo a nossa disciplina em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. Nós acabamos de ler a tua mensagem, a tua palavra. Daniel foi um homem que foi honrado, Pai amado, fisicamente. Daniel foi honrado, Pai amado, materialmente. Daniel foi honrado espiritualmente, porque foi um homem que em todo o tempo manteve uma disciplina, tanto em Jerusalém, tanto na Babilônia, tanto em momentos bons, tanto em momentos difíceis. Talvez a vida desse homem, dessa mulher, Pai amado, tenha sido de derrota, de perca, tanto no físico e tanto no espiritual, porque essa pessoa não tem mantido uma disciplina, Pai, mas que no nome de Jesus toda barreira, todo impedimento possa cair por terra, que essa semana que vai iniciar, essa pessoa possa tomar a decisão de voltar a se focar, de voltar a ter, Pai amado, disciplina em todas as áreas, principalmente no espiritual, porque aprendemos, Pai, se o nosso espiritual estiver mal, todas as áreas vão dar errado.
mas que no nome de Jesus essa pessoa possa se manter firme, disciplinada, Pai amado, na vida dela em cada das áreas, especialmente no espiritual, para que o Senhor possa abençoar, honrar e essa pessoa possa ser bem-sucedida. A tua palavra é sabedoria para nós, Pai, que possamos iniciar essa semana, Pai amado, voltando a ter disciplina em cada área da nossa vida, para que a bênção do Senhor possa ser manifestada e o teu nome glorificado. Assim eu oro e abençoo essa pessoa no poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa mensagem com outra pessoa. Volte a ter disciplina. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Lembrando, com disciplina, para que sejamos bem-sucedidos, tanto no físico e tanto no espiritual. Amém.